Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Arranjo para a Banda Filarmônica. Eu sou Victor Dantas, músico, compositor, pesquisador, mestre em composição musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e serei seu professor em toda essa caminhada do arranjo musical. Nessa nossa primeira aula do curso, eu falarei sobre o conceito de arranjo musical para a gente entender o que é um arranjo musical. Em seguida, eu falarei sobre os procedimentos para se realizar um arranjo musical. Depois, eu falarei sobre o currículo, que é para você saber o que você tem que estudar para poder fazer um arranjo musical. E por fim, falarei sobre alguns recursos tecnológicos que irão auxiliar nesse processo do arranjo. Então, vamos começar a nossa aula. O que é o arranjo musical? Seguindo o conceito na música erudita, a gente tem que entender dois conceitos. Primeiro, o conceito da música erudita e depois o conceito da música popular. O conceito da música erudita é a reelaboração de uma composição musical, normalmente por meio diferente do original. E aí a gente tem, então, o conceito de arranjo na música popular. Que, então, o conceito seria a reelaboração ou recomposição de uma obra musical ou parte dela, como a melodia, por exemplo, para um meio ou conjunto diferente do original. E aí, dessas duas frases aí, tanto na música erudita, tanto na música popular, a gente tem que se atentar a alguma coisa aí, que é a questão do original. Eu vou passar o slide aqui, vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Se você analisar a questão da música erudita e a questão da música popular, quando a gente fala em original, ou ter assim, digamos que a música original, a gente na música erudita a gente tem bem claro isso, que é a partitura em si. A partitura é o meio original da composição. Então o compositor ele escreve aquela música e concebe essa obra por meio de um documento chamado partitura. Na música popular a gente já não tem isso, porque o original da música popular pode ter sido feito uma gravação dessa música, então a gente consideraria isso como original. Ou, por exemplo, uma gravação que foi passada de pessoa por pessoa, uma melodia que foi passada de forma verbal e não escrita. E também há casos que na música popular a gente tem, então, a partitura. Esse conceito de arranjo musical, toda essa questão toda que eu estou falando, eu tirei de um artigo do Aragão 2001 e eu vou deixar o artigo para vocês quiserem se aprofundar nesse assunto mais, vou deixar o artigo aqui como tópico do curso, tá? Então, vamos nos aprofundar em relação a essa palavra original, ou seja, é de onde vem. Então, o arranjo musical é algo que a gente faz em cima desse original, tá? Então, você tem que ter em mente o que é original para poder, então, começar a arranjar em cima dele, até para você não alterar a obra inicial, tá? Então, na música erudita temos o original, que eu acabei de falar, a partitura. Então, o que seria original na música popular? Uma partitura, a primeira gravação da obra, a versão apresentada na primeira execução. Então, na música popular, a gente tem ainda esse vislumbre do que seria o original. Então, a gente tem que se atentar para isso, para poder, então, aplicar a nossa visão daquela obra, que seria, então, a modificação desse original. E até onde a gente pode ir nessa modificação, e tudo isso são conceitos muito filosóficos, que cabe a gente discutir em um próximo termo. Mas tenha em mente sempre que, na música, o arranjo é algo que você vai fazer depois que você foi composta a obra. Então, o arranjo é uma reelaboração ou até mesmo uma recomposição, no caso da música popular, da obra musical. Seguindo, então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo do arranjo musical na música erudita. Depois eu falo desse processo na música popular. E aí, esses conceitos de original, de reelaboração ou não, vai ficando mais claro a partir do momento que eu mostrar esse processo do arranjo nas duas modalidades de música, né? Na popular e na erudita. Vamos lá. Então, para o Aragão, o processo de composição na música erudita, o processo de arranjo na música erudita, ele passa por essas etapas aí. Então, são duas etapas. Vamos seguir aqui para a gente entender melhor. Deixa eu pegar uma caneta. Ok. Então, o universo sonoro disponível, ou seja, o que a gente está falando aqui de tudo o que engloba música. Então, a gente tem harmonia, composição, arranjo, tudo mais. Então, isso é um universo sonoro disponível, tá? E aí, a primeira etapa é a composição, agente de composição. Então, aqui está tudo o que se engloba música e em seguida, na primeira etapa, o compositor, tá? Cria a composição. E aí a gente tem a obra original. Então, aqui está a obra original.
E essa obra original é o quê? É nada mais, nada menos que uma partitura. Então, quando Beethoven compôs a Quinta Sinfonia dele, a obra original é a partitura da Quinta Sinfonia de Beethoven. Então, essa é a obra original. Esse processo aqui, na música erudita, a gente não interfere, porque o arranjador trabalha na segunda parte, tá? Então, vamos só entender esse processo aqui. E, ao mesmo tempo, deixa eu pegar uma caneta diferente, para vocês entenderem, que a etapa de composição musical é também uma etapa de arranjo musical, com ou sem meio, ou com ou sem mudança de meio, tá? Então, o universo sonoro disponível, o compositor cria a sua composição e ele também pode arranjar a sua composição. Então, é sempre que eu falo que a composição musical é um processo de compor e arranjar ao mesmo tempo, porque você precisa colocar aquela melodia dentro de um ambiente. E esse ambiente que você vai colocar essa melodia, digamos que você está fazendo o arranjo da sua melodia. Então, o papel do arranjador, de certa forma, na minha opinião, é o seguinte: é alguém que reelabora a composição de outra pessoa. Então, seria o arranjador. Mas o processo de compor está implícito, então, o processo de arranjar, porque o compositor precisa arranjar a sua composição. Então, depois desse processo que o compositor, o agente, então, compõe a música e ele mesmo arranja a própria música, temos, então, o que chamamos de original na música erudita, tá? E a segunda parte é execução, agente-intérprete, que, então, executa essa obra, que é a pessoa que está executando. Então, é o agente arranjador-transcritor, tá bom? Por que o arranjador-transcritor? Já adiantando para vocês, na nossa música, embora os recursos de escrita sejam bastante avançados, nós não temos uma escrita fiel ao que o som que vai sair. Então, digamos assim, que 50% o compositor coloca no papel e 50% daquilo seria o compositor, o intérprete tocando essa obra. Então, de certa forma, o próprio intérprete ele está criando uma espécie, vamos colocar entre aspas, de arranjo da obra. Então, o executante é um arranjador da obra ao executar, mesmo que ele tenha a partitura original. Porque, de certa forma, a partitura original ela não consegue colocar todos os dados necessários que o compositor pensou. Então, fica a parte da composição da obra a partir do momento que o executante está fazendo essa execução. E, então, temos então dois tipos de arranjo. O arranjo que acontece na hora que está sendo executado, que é o tipo de arranjo-intérprete, está executando aquilo ali, e também tem um próprio arranjo, que é, por exemplo, eu pegar a Quinta Sinfonia de Beethoven, que eu estou utilizando aqui, então digamos que isso aqui é a Quinta de Beethoven, tá? Esse é a Quinta de Beethoven, vamos tomar. E aí, essa obra vai ser arranjada. E aí a gente tem ainda também o processo de modificação aqui, por um arranjador, e a gente ainda vai ter um pouco de modificação dessa obra, porque quando ela for executada, quem estiver interpretando, no caso de uma orquestra, o maestro vai dar a sua visão e terão inúmeros músicos dando a sua visão também sobre a obra. E aí essa execução, mesmo que ela esteja praticamente tudo escrito ali, sempre vai ter uma diferenciação de uma execução para outra. Então, isso aqui a gente considera também como um arranjo musical. Enfim, a gente tem a obra executada nos dois processos. Então, esse é o processo da música, do arranjo da música erudita. A diferença da música popular é que a gente tem uma obra, a gente tem um original escrito, que é uma partitura. Já na música popular, isso fica um pouco mais complexo. Seguindo aqui, o processo de arranjo na música popular. Então, temos o universo sonoro disponível, tá? São todos os sons, teoria musical, enfim. E aí, a primeira etapa de composição, o agente compositor, então ele tem uma obra original, que o autor que criou, então, é legal vocês lerem o artigo, porque ele fala sobre o original virtual e o original prático. Eu não vou entrar muito nisso aqui. Então, temos, então, a obra original. E aí, a segunda etapa, teríamos, então, um arranjo da obra, escrita ou não, por um agente arranjador. E a terceira etapa, a gente teria, então, a execução do intérprete na obra executada. A gente vê que aqui, devido a gente não ter uma definição, uma partitura escrita, não obrigatoriamente. Existe música popular que tem a partitura escrita da forma da música erudita. Só que, por muitas vezes isso não acontecer,
o original acaba se tornando um original virtual ou original prático. Como prático, como por exemplo eu falei, que o compositor então deixa muito pouco escrito sobre aquela obra, ou é uma gravação. E aí na hora que alguém vai praticar fazer a obra, acaba que se cria essa obra novamente. Então tem um rearranjo, fica se arranjando várias vezes. Então a gente tem a segunda etapa e a terceira etapa. Primeira etapa, a composição em si, e aí a gente tem uma obra original, que não precisamente é uma partitura. Segunda, a gente tem um arranjo, a obra então é arranjada, escrita ou não. E a terceira etapa temos então a execução. Por que que, diferente da música erudita, a obra original não pode ser diretamente executada? Então, ela passa por um processo de arranjo, porque se ela não tiver realmente a partitura como algo como original, sempre que ela for executada, ela vai necessitar de aplicação de um arranjo. Então, digamos assim, vamos pegar um exemplo. Se você já foi adolescente e criou uma banda de rock, você sempre pegou as músicas do Renato Russo e tocou. Naquele momento você estava tocando a obra, que você não fez igualzinho a obra que então o Renato Russo gravou, você está fazendo um arranjo prático, né, daquela obra. Então você está criando um arranjo que é escrito ou não. Se você escreveu isso, você escreveu o arranjo. Se não, não escreveu o arranjo, tá? É só para vocês entenderem esse processo. Seguindo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o currículo do arranjo musical. Então,